A cena metal está cercada de fatos, acontecimentos, curiosidades e uma série de outras coisas que despertam a nossa atenção e interesse. É justamente para falar dessas coisas que eu criei este novo canal. Com vocês, Subterrâneo. O Subterrâneo é um canal que busca falar de coisas, fatos, discos, bandas, curiosidades e qualquer outro tema que seja considerado relevante acerca da cena metal. Pode ser algo mais ligado ao underground, pode ser algo mais ligado ao mainstream, não importa. O que importa é que tenha a ver, que faça parte do contexto metal. Eu poderei trazer para cá desde aqueles discos clássicos até aqueles discos mais obscuros, desde aquelas demo tapes ou CDs demos que marcaram uma época até aqueles que não ganharam tanta notoriedade, mas que possuem sua parcela de contribuição e importância dentro do contexto metálico. Pode ser de uma banda renomada, pode ser de uma banda obscura, pode ser uma curiosidade envolvendo um grande nome da cena, ou pode ser uma curiosidade envolvendo alguém praticamente anônimo. O importante é que a gente vai trazer para cá sempre uma pauta que esteja dentro do contexto da cena metal. Então, eu deixo vocês aí com a primeira edição do Subterrâneo. Quando uma banda quer gravar um material, eu creio que, se não a primeira, mas uma das primeiras preocupações que a banda tem é aonde gravar este material. Claro, no estúdio, óbvio, mas qual estúdio? E aí depende de uma série de fatores. Primeiro, quanta grana tem a banda para investir na gravação do seu material? Se ela tiver muita grana, ok, pode procurar um estúdio mais caro, um estúdio mais sofisticado. Mas se a grana for curta, ela não terá esse privilégio, ela vai ter que procurar algo mais a contento, algo mais econômico. Segundo, o que a banda conhece de estúdio? Qual é a experiência que ela tem com o estúdio? Se for uma banda novata, ela vai ficar meio perdida, sem saber para onde ir, para qual estúdio caminhar. Se for uma banda já mais experiente, essa pergunta inicial talvez nem seja mais feita, né? Porque eles por já terem um conhecimento prévio de estúdio, já se direcionam para aquele estúdio. Terceiro, esse estúdio que eu escolher, ou que eu escolhi, ou que eu escolherei, ele tem as condições mínimas para me atender? Ele tem gente capacitada e especializada para trabalhar com o estilo de música que eu quero? Essas considerações ou essas situações têm que ser levadas em conta na hora de se escolher um estúdio para gravar um material, especialmente quando se trata de uma banda de metal, e mais especialmente ainda quando se trata de uma banda de metal extremo, death, black, doom metal, porque, como nós sabemos, pelo fato da cultura heavy metal não estar tão enraizada, não ser tão dissipada e tão espalhada a nível de Brasil, não é todo estúdio que possui pessoas capacitadas ou que tenham experiência em trabalhar com gravação, com produção de discos de metal. Aqui em Teresina existem algumas opções de estúdio para as bandas de metal que queiram gravar seus materiais. Mas uma dessas opções em especial será o nosso tema de hoje, será a nossa pauta de hoje. É o Bis Studio. E por que o Bis Studio? Simples, porque ele tem um papel relevante, um papel significativo, um papel histórico na gravação de materiais das bandas underground teresinenses, especialmente das bandas que vieram a partir da primeira metade, segunda metade ali dos anos 2000, pelas condições econômicas mais favoráveis. O estúdio acabou atraindo a atenção das bandas iniciantes, das bandas novatas, que não tinham muita grana, aí voltando àquela situação, quanta grana sua banda tem para investir. Essas bandas não tinham muita grana, não tinham muito dinheiro, não tinham muitas reservas econômicas para investir na gravação de seus materiais e procuraram o Bis Studio justamente porque não é um estúdio muito caro. Claro, óbvio que ele também não é um estúdio tão sofisticado. Na Suécia, existe um estúdio chamado The Apes, de propriedade de Peter Tägtgren. Nome difícil esse, tive que escutar no tradutor para poder repetir para vocês. Que é um músico renomado e é guitarrista, vocalista de bandas como o Hypocrisy, que é sua banda principal. Já foi do Bloodbath, já tocou no Marduk, já tocou no Malevolent Creation, já tocou no War.
no Lockup e na banda que tem o mesmo nome do estúdio, Babes. Então é um cara que já tem uma vasta experiência. E pelo estúdio dele já passaram bandas como o Therion, o Overkill, o Septic Flash, Hey Devoke, Amorphis, Destruction. E lá foram gravados alguns álbuns clássicos do metal mundial, como por exemplo o The Secrets of the Black Arts do Marduk, do Dark Funeral, o Heaven Shall Burn do Marduk, o Enthroned Darkness Triumphant do Dimmu Borgir, o Damned in Black do Immortal. Então é um cara que já tem uma experiência gigantesca acumulada ao longo do tempo e um estúdio altamente renomado. Então, se na Suécia tem o The Abyss, aqui em Teresina nós temos o BIS Studio, que desde meados dos anos 2000 serve para as bandas undergrounds que não tem tanta grana assim utilizarem seu serviço para gravarem seus materiais, para gravarem suas demos. Então a estrutura lá é bem precária, é bem simples, não tem nada sofisticado, equipamento é antigo, mas o resultado final de produção é muito bom. Para uma demo ele é muito bom. E você tem a opção de fazer tudo lá no estúdio, ou gravar, masterizar, mixar com o responsável pelo estúdio, que é o Tony, não é o Wyoming. Ou você pode simplesmente gravar todas as guias lá e levar para um outro estúdio para fazer o trabalho de masterização, de mixagem, etc. Então as bandas iniciantes com pouca grana, que não tem muita experiência em estúdio, eu recomendo o BIS Studio para eles darem seu pontapé inicial na gravação de seus materiais. O BIS Studio fica ali no Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Eu vou listar aqui para vocês as bandas que gravaram material no BIS Studio e os respectivos materiais que elas gravaram por lá. Então vai lá. Funerality, que gravou em 2005 a demo The Neophyte Who Live in Disobedience. O Asmodina, que gravou a demo Profanos em 2005. Tem uma dúvida aqui de qual das duas bandas teria sido a primeira a gravar no The Abyss. Os dois materiais são de 2005. O do Funerality foi lançado no mês de junho a julho, então foi gravado um pouco antes. E o do Asmodina eu não consegui encontrar a data de lançamento, portanto fica um pouco complicado. Aliás, a data de gravação, né? Só tem a data de lançamento, mas não tem um mês, só tem um ano, 2005. Então, mas são as duas primeiras com registro no BIS Studio a serem disponibilizadas para o público teresinense. Depois você tem aí o Arcanus Ad Noctum gravando a demo Prelúdio da Profanação, Glória e Eterna Supremacia, de 2006, é a segunda demo da banda. Em 2007, nós tivemos o Intestinal Vomit gravando a demo Decomposição. Em 2008, Cristo Cadavérico gravou a demo Negra Celebração do Culto ao Mal. E já bem mais recente, em 2016, a banda Cadaverais gravou o seu debut, o Code of Immorality, no BIS Studio. É bem verdade que a masterização, a mixagem e a masterização não foram feitos no BIS Studio, mas a gravação toda foi feita lá. Importância dentro da cultura metal, não só a nível local como a nível nacional, talvez a nível mundial também. Eu trouxe hoje um pouco da história do BIS Studio, porque esse estúdio faz parte da história do underground teresinense. Como eu falei, diversas bandas gravaram materiais lá. E não só a gravação, mas ele também é local de ensaio. Muitas bandas o utilizam para ensaiar. Então ele tem uma importância significativa dentro da cena teresinense. Não só por ser um espaço para ensaio, como também por ser um espaço para gravação de bandas e ter servido como local de registro de diversos materiais que fazem parte da história da cena nacional, da cena local e nacional, por conseguinte, mas também por ser um lugar acessível, um lugar cujo preço permite que bandas que não disponibilizam, que não tenham, que não possuam grandes condições financeiras, possam gravar os seus materiais. Então, fica aí esse registro de um pouco da história do BIS Studio e que faz parte da história da cena teresinense. Eu espero ver vocês na próxima edição do Subterrâneo. Para completar a lista de materiais gravados no BIS Studio,
Nós temos a banda Infernalia Nigra Mortis Ad Christus, que gravou a demo O Prelúdio em 2009, e a banda Hell Poison, que gravou a demo Diabolical Force em 2015.